Bom, vamos continuar estudando então o livro de Provérbios. Estamos em Provérbios capítulo 3 e hoje vamos estudar os versículos 27 e 28. Fazer leituras dos dois versículos. Sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não respondas simplesmente ao teu próximo. Vai e volta amanhã, e eu te darei algo. Se o tem disponível agora e podes ajudar. Bom, nós estamos sempre com os olhos abertos, né, bem abertos, para não perder as oportunidades que a vida nos dá, né, de ganhar algo. Né? Se a gente não faz isso, pelo menos esse é o discurso, né, que permeia aí a nossa sociedade, como nós devemos agir, estar de olhos atentos, né, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Mas, o que o texto está nos instruindo aqui, a gente vai fazer primeiro um apanhado geral do texto, o que o texto está nos instruindo aqui é que nossos olhos precisam estar igualmente abertos, nós devemos estar igualmente atentos em busca de pessoas necessitadas de algo que nós temos sobrando. E talvez você leia esse texto, ouça eu falando isso, e a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Ah, você está falando de dinheiro. Né? Eu não tenho dinheiro sobrando, então não tem como ajudar ninguém. Né? Claro, pode ser recurso financeiro, sim. Mas não só isso. A gente não pode se limitar a isso. O texto não se limita a isso. Se a gente parar para pensar bem, a gente sempre tem algo sobrando que podemos compartilhar. Só a gente pensar bem. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu vivi. Acho que eu nem te contei. Que eu vivi há um tempo atrás. Que é um exemplo assim de algo assim que eu acho interessante, não é para me engrandecer nem nada do tipo, só acho interessante, que é uma coisa, esses dois versos é uma coisa que eu tenho já, durante esse ano eu tenho tentado viver isso. E uns meses atrás, eu não lembro exatamente quando foi, eu estava indo para a estação de trem e tinha um cadeirante subindo aquelas rampas da estação do trem, né, do lado de cá. Né, aqui onde a gente mora, né, se alguém vê aqui na internet, né, sabe, a gente, para chegar na estação de trem tem uma rampa, né, bastante grande, e ela é um pouco íngreme, assim, para um cadeirante, assim, né. Eu estava vendo ele subindo, assim, fazendo muita força, muito esforço e tal, e as pessoas passavam por ele, assim, e ignoravam aquele cenário ali e tal. E aí, quando eu passei por ele, eu perguntei se ele queria ajuda. E aí ele falou que sim, que gostaria de ajuda e tal, que ele não costuma pedir, mas quando oferecem, ele aceita. E aí eu subir com ele rapidinho, né? Coisa que ele faria com muito esforço, eu fiz com uma facilidade. Chegando lá, ele agradeceu, eu também me senti muito feliz de ter ajudado ele. Né? Então, assim, eu tinha algo que ele não tinha, né? Essa facilidade de locomoção, e eu pude ajudar ele, né? Dessa forma. Então, se a gente pensar bem, sempre a gente tem algo, né, que outras pessoas, que pessoas não têm e que precisam daquilo para facilitar a vida ou para resolver algum tipo de problema, né? Então, sei lá, se você pensar bem, talvez você tenha o vigor da juventude, né? Então, sei lá, talvez você possa ajudar, por exemplo, no casal de idosos a trazer as compras do mês, sei lá. Que, claro, estou dando alguns exemplos aqui, mas a ideia é cada um pensar assim na sua vida, né? Nas coisas que tem em particular e tentar aplicar isso, né? Então tem que ter um exercício mental aí de como que a gente pode encontrar coisas que nós temos que pode ajudar, cada um tem que fazer esse exercício por conta própria, né? Eu estou dando alguns exemplos de coisas que eu acabei vivendo durante esse ano, né? Desse ano aconteceu uma ou duas vezes de eu ver uma idosa na rua levando compra pesada e oferecer ajuda. Claro que tem muito essa questão do medo, né? Por causa da violência e tudo mais, tal, mas teve uma vez que a senhora aceitou e eu levei, não lembro se foi parte do percurso, não sei se cheguei à casa da pessoa, mas eu adiantei ali um bom pedaço para ela ficou muito feliz. Então. E eu acho que se a gente ficar atento, a gente pode fazer diferença. Né? Então, por exemplo, você pode pensar assim, eu sou um estudante, como que um estudante, por exemplo, pode ajudar? Né? Talvez você você quando está estudando, você tem suas facilidades, tem suas dificuldades, né? E talvez naquela área de conhecimento que você tem mais facilidade, naquela área de conhecimento que você domina, existam pessoas que têm dificuldade naquela área, né? E que precisam daquele conhecimento. Então você pode tentar ajudar, enfim. Então é um exercício que nós precisamos fazer. Né?
E aí o texto ele fala algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente destacar. Ele começa falando, sempre que possível. É assim que começa, né? Eu acho importante a gente destacar esse início, sempre que possível, porque a gente também não deve deixar de cuidar de nós mesmos ou dos nossos, da nossa família, né? Para ajudar as pessoas de fora. Né? Eu conheço pessoas que deixam faltar coisa em casa para ajudar as outras pessoas, né? E eu acho que também vai para um outro erro, né? Outro equívoco. É por isso que ele fala sempre que possível, sempre que dá, né? Muitas vezes temos coisas que a gente pode oferecer e isso não vai causar um prejuízo, né, nas necessidades básicas nossas e nem da nossa família, né? Outra coisa que ele fala aqui, ó, sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda, né? Então ele fala quem precisa de ajuda. Às vezes, nós damos algo a uma pessoa achando que está ajudando, mas na verdade está atrapalhando. Isso acontece muito, né? Então, por exemplo, vamos analisar alguns exemplos aqui. Será que dar dinheiro para um morador de rua vai ajudar? Ou será que vai atrapalhar? Não sei. Talvez ajude, mas creio eu que existe uma boa possibilidade dele usar, de repente, se ele for viciado, né, usar aquele dinheiro para alimentar seu próprio vício. Não é verdade? Talvez exista uma forma melhor de ajudar essa pessoa, uma forma mais certeira, por assim dizer, né? Pegar um outro exemplo, talvez menos polêmico. Imagina um aluno, né, de uma escola, enfim, que tem um dever de casa para fazer e não está conseguindo fazer. Será que, eu vendo ele não conseguindo fazer, eu dou as respostas para ele, será que eu estou realmente ajudando esse aluno? Ou não? Creio que não. Eu, como professor, digo, creio que não. Por quê? Porque ele não vai estar aprendendo conteúdo, que no caso é o objetivo do dever de casa, né? Ele reforçar o conteúdo ou aprender mesmo aquele conteúdo, né? Mas observe que tanto o morador de rua quanto o aluno, possivelmente ele vai pedir essas coisas. O morador de rua ele vai pedir dinheiro e o aluno ele vai pedir a resposta muitas vezes, né? Normalmente é isso que acontece, ele pede respostas, né? Mas não é isso que nós temos que dar para ele. Não é porque ele está pedindo que nós temos que dar para ele. Nós precisamos dar o que eles precisam e não o que eles querem, né? Isso é parece muito também com o nosso relacionamento da gente com Deus, né? Deus normalmente não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa, né? Agora, claro que para saber o que eles precisam também não é algo simples, né? E aí, para saber o que é realmente uma necessidade, é preciso de muita sabedoria, né? É por isso que a gente precisa crescer cada vez mais em sabedoria. Então, quem precisa de ajuda, a gente tem que atacar o quê? As necessidades reais daquela pessoa, né? Outra coisa, ajudar a quem precisa significa também que a gente vai ajudar muitas vezes pessoas, né, oferecer ajuda, já dizendo, né, a pessoas que não vão pedir ajuda. Porque muitas vezes a pessoa ela não pede ajuda por algum motivo, né, ou às vezes é uma pessoa muito, muito tímida, né, acha que vai incomodar, ou mesmo a pessoa não sabe que pode ser ajudada, né? Então, tem muita gente que sofre em silêncio. Claro que o exemplo aqui do texto, quando a gente vai para o texto aqui, ó, do verso 2, ele fala, não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã. Ou seja, aqui é um exemplo de uma pessoa que pediu ajuda. Mas quando a gente fala de ajudar quem precisa, nem sempre essa pessoa vai pedir ajuda, pelo menos não verbalmente, né? Acontece que muita gente acaba pedindo ajuda por sinais. Ela não pede ajuda verbalmente, mas ela sinaliza, dá sinais de que precisa de ajuda. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisas também. Tem muita gente que sofre em silêncio e é por isso também que devemos manter nossos olhos atentos, né, a esse tipo de situação. E quando identificamos uma pessoa que precisa de ajuda, nós fazemos o quê? Oferecemos ajuda, né? Quando a gente identifica que uma pessoa precisa de ajuda, e nós podemos ajudar essa pessoa, tá? Mesmo que ela não peça, a gente deve oferecer ajuda. Agora, Vale destacar também que não dá para ajudar muito, né, quem não quer ser ajudado, né, ou quem não se ajuda. Isso é uma coisa, acho que, relevante, né? Mas o ponto é que tem gente que quer ajuda, mas não pede, né? Como eu falei, pode ser por timidez, por achar que vai incomodar,
por achar que ninguém vai ajudar, ou por não saber que pode ser ajudado, né? Mas se oferecer ajuda, essa pessoa ela aceita, né? Então, por isso que a gente deve oferecer ajuda. E no final, né, ele fala assim, ó, parece uma situação em que a pessoa pede ajuda, e aí ele fala assim, ó, não responda simplesmente ao teu próximo, vai e volta amanhã e eu te darei algo, se o tens disponível agora e podes ajudar, né? Então, a ideia aqui é que você não deve prorrogar o sofrimento alheio, se você pode mitigar ou parar aquele sofrimento naquele momento, né? Até porque, se você não ajudou hoje, o que garante que você vai ajudar amanhã? Né? O texto está nos instruindo a criar um hábito virtuoso de generosidade e relevância. Né? E o primeiro passo para se criar, né, esse hábito virtuoso é não procrastinar. É uma coisa que o texto está nos ensinando. Né? Não procrastinar. Na verdade, qualquer hábito virtuoso, para a gente criar esse hábito virtuoso, a gente deve começar naquele dia, né, e ter constância. Né? Então, tem a ver com não procrastinar e constância. Né? Então, o primeiro passo para se adquirir um hábito virtuoso é não procrastinar. Então, se você quer adquirir, como o texto nos instrui, né, esse hábito de ser generoso e relevante, nós devemos o quê? Ajudar imediatamente aqueles que precisam. Essas foram as minhas observações sobre o texto dessa noite. Amém.